Existe esse medicamento. Esse medicamento não tem indicação, mas tem poucas evidências. Mas se ele está convencido que isso é o melhor para o paciente dele, ele deve comunicar ao paciente, a prescrição é dele, o papel é dele, o carimbo é dele, a farmácia está lá, a farmácia vai dispensar para ele. O que a gente só alerta é que esse medicamento não é inócuo. Ele não é um remédio que a gente fale assim, isso não tem problema nenhum. Pacientes hospitalizados com Covid-19 já podem receber tratamento com hidroxicloroquina no Brasil. A decisão fica a cargo dos médicos, como explicou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao anunciar a mudança no protocolo na terça-feira. Antes, o medicamento só podia ser utilizado em casos críticos de forma compassiva, ou seja, quando esgotadas outras possibilidades de tratamento. Esta alteração, com a minha posição pessoal, foi de que nós deveríamos indicar a todos os médicos que queiram receitar e os pacientes que formalmente aceitem ser medicados com a hidroxicloroquina a partir do momento que ele interna no hospital. A nova abordagem foi adotada após uma reunião de Mandetta com 4 especialistas, entre eles o infectologista Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. O cardiologista Roberto Calil, um dos mais renomados do país, tomou o medicamento quando foi infectado pelo novo coronavírus e recomenda o uso, como fez em entrevista à Rádio Jovem Pan. Independentemente de não ter grandes estudos científicos com essa medicação ou com a outra, com o caso da hidroxicloroquina, eu acho que vale a pena o uso, assim, sem dúvida nenhuma. Eu, como profissional, não tenho medo de falar isso. Não sou infectologista. Vale a pena o uso de pacientes internados, porque nós não sabemos se a hidroxicloroquina, junto com outras medicações, vão impedir que o paciente vá para uma UTI. Essa falta de grandes estudos é o que provoca controvérsia em todo o mundo. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. O uso do medicamento tem sido defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, inspirado pelo colega americano Donald Trump. Nos Estados Unidos, a força-tarefa contra a pandemia rachou. De um lado, o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alérgicas, Anthony Fauci, que diz que, no momento, as evidências da eficácia da cloroquina são anedóticas. The answer is no, and the evidence that you're talking about, John, is anecdotal evidence. E de outro, o conselheiro de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, e o próprio Trump. May work, may not work. I feel good about it. That's all it is, just a feeling. I'm a smart guy. I feel good about it. Afinal, em que pé estão os estudos sobre o uso da cloroquina no mundo? Como é a experiência dos médicos em hospitais onde o medicamento está sendo prescrito? Em que momento do tratamento pode valer a pena receitá-lo? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, ambos em home office, e hoje nós conversamos com o imunologista Mauro Teixeira, professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, que está à frente de um estudo sobre a cloroquina, e também com o médico intensivista Marcelo Calistein, mestre em pneumologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem utilizado o medicamento em pacientes com Covid-19. Fique com a gente. Dr. Marcelo Calistein, o senhor vive o dia a dia de CTI, está trabalhando com os pacientes de Covid-19 na CTI que o senhor trabalha. E também está trabalhando com hidroxicloroquina nesses pacientes. Quais são os resultados que esse medicamento o senhor consegue observar nesse momento? O Covid-19 é uma doença muito nova. Nós estamos escrevendo a doença junto com o mundo inteiro
há menos de 3 meses de que começaram a surgir os primeiros doentes, 3 para 4 meses. Nunca na história da ciência a comunidade científica produziu tanto conhecimento em tão pouco tempo. Realmente, nós estamos escrevendo um capítulo à parte da história. E o coronavírus é um vírus completamente novo, a estrutura dele é estrutura parecida com o vírus, um retrovírus parecido com a da AIDS, né? E vários estudos tentam mostrar algum remédio que possa matar o vírus. Claro, uma doença viral, matar o vírus. Já foi estudado, por exemplo, o ritonavir, que é o coquetel viral, e não se mostrou eficaz num grande artigo publicado no New England, que é a principal revista médica do mundo, né? New England Journal of Medicine. Um outro remédio para tentar matar o vírus chama-se Remdesivir, e vários remédios também que são utilizados para AIDS estão sendo estudados. O Remdesivir parece ser o mais promissor de todos os remédios que já tem no mercado, apesar dele não ter no Brasil ainda e ter pouca produção no mundo. Mas as pessoas estão muito otimistas com o Remdesivir como tratamento. E aí foi publicado um trabalho com a cloroquina, comparando com não usar nada, ou com a cloroquina com a azitromicina, um trabalho muito criticado em termos de metodologia, para a qualidade da metodologia científica que se impõe totalmente para dizer que um trabalho de excelência, mas que a urgência da situação fez com que esse trabalho fosse publicado. E a partir desse estudo, que foi muito criticado, polemizado, né, até hoje e depois de um segundo estudo publicado já um pouquinho mais robusto, o Ministério da Saúde autorizou que doentes graves utilizassem a hidroxicloroquina junto com a azitromicina quando eles fossem graves ou muito graves. O que é um doente grave? Né? É o doente que tem que ser hospitalizado. E o que é um doente que tem que ser hospitalizado? É um doente que está com falta de ar, principalmente. O paciente é encaminhado para o hospital, em geral faz uma tomografia que vai mostrar uma infiltração dos pulmões, bem característica, que a gente chama de infiltração bizarra, e com um vidro fosco, como se fosse um vidro polido, na periferia dos pulmões. E aí, nessas situações, o paciente já é considerado grave, internado, e a hidroxicloroquina, a azitromicina, tem que ser começada o mais rápido possível. Doutor, e como é que tem sido a sua experiência com a administração da hidroxicloroquina nos pacientes no CTI? O senhor consegue observar efetivamente alguma melhora? Qual é a sua impressão? Carolina, a gente faz várias coisas juntos, né? Então, por exemplo, a gente dá a hidroxicloroquina e a azitromicina. E o efeito dela parece ser melhor quando dado precocemente na primeira semana do quadro, onde teria uma carga, onde o vírus seria o principal agressor. Porque na segunda semana da história do coronavírus, o que a gente percebe, que a gente vem aprendendo, é que existe uma reação inflamatória do corpo que se torna preponderante, que a gente tem que combater. O vírus provoca uma inflamação intensa, seja nos brônquios, que são os tubos que levam até os pulmões, ou nos pulmões, propriamente ditos. Mas fora isso, a gente aprendeu várias coisas. Por exemplo, a gente coloca o paciente deitado de bruços. No CTI, a oxigenação melhora muito, porque o sangue é desviado para as regiões saudáveis do pulmão, que estão mais no centro, pela ação da gravidade. A gente consegue muitas vezes evitar intubações. Tudo isso dando os remédios juntos, né? E várias outras manobras ou estratégias que no nosso serviço a gente tem conseguido um nível de sucesso muito grande. Parece ajudar, sim, mas o parecer ajudar tem que ter no futuro a comprovação científica, que hoje em dia talvez a gente não tenha o tempo de fazer. Então, no momento, a bola da vez é o uso da cloroquina com a azitromicina, que em geral 90% dos pacientes terão o seu uso muito seguro, e a principal complicação mais temida é a arritmia. Por essa ser uma principal complicação, em geral pessoas que usam outros remédios para o coração, ou mais idosos e tal, se preconiza que idealmente esse remédio seja feito dentro do hospital, como autorizado pelo Ministério da Saúde. Porque eu posso fazer o eletrocardiograma e ver uma determinada alteração do eletrocardiograma chamado intervalo QT, começa a crescer a um nível que eu tenho que suspender os remédios. A hidroxicloroquina é uma droga forte. E aí, como é que a gente toma uma decisão, eventualmente, de dar ela para o paciente que não está no hospital, fazendo com que ele tenha um risco associado de uma arritmia cardíaca, por exemplo?
o Ministério da Saúde não autoriza isso como uma regra padrão, né? E cabe muito do médico, como também já houve declarações, de saber avaliar o risco-benefício, qual é o risco do benefício para um determinado paciente. E o paciente e o médico compartilharem do risco. Hoje em dia não é fácil comprar hidroxicloroquina. Então, idealmente, esses pacientes que você indicaria, idealmente estariam internados. Mas a gente sabe que muitos dos pacientes que vão tomar no Brasil e fora do Brasil não estarão internados. Porque pode ser que a gente tenha uma escassez de leito, por enquanto ainda não há, mas pode ser que tenha, como já teve fora. O hospital de campanha de Águas Lindas começou a ser construído ontem. A previsão é de que ele fique pronto em 15 dias com 200 leitos, para atender pacientes do entorno e também aqui do DF. E os pacientes vão acabar tomando nessa situação inevitavelmente, porque não vai ter como internar, e a autoridade de saúde, o médico, ou quem for que seja, vai ter que ter um controle muito rígido e avaliar risco-benefício. E importante o alerta, né, doutor, para as pessoas não se automedicarem, porque teve uma corrida às farmácias, gente comprando hidroxicloroquina, e a orientação é para que seja prescrito por um médico em condições muito específicas, né? Não, isso não é brincadeira, né? A doença não é brincadeira, mas apesar de que parece que a grande maioria dos pacientes ficam assintomáticos, e o tratamento também não é uma brincadeira. Isso tem que ser muito bem orientado, com supervisão médica, idealmente, como o Ministério da Saúde diz, dentro de um hospital. Agora, doutor Marcelo, todos nós estamos aqui vivendo uma situação bastante delicada. Estamos aqui de home office, aliás, seguindo uma orientação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Muita gente que nos escuta pode pensar, bom, tem um medicamento que se eu tomar no início, tem uma chance de melhorar e não chega nem mesmo a ser internado. O conhecimento que a gente tem hoje sobre a hidroxicloroquina, dá para dizer que ela pode servir para abreviar esse momento tão difícil de confinamento, que também tem um impacto brutal sobre a economia? Não, a gente ainda não pode fazer esse tipo de afirmação. Não há nenhum trabalho conclusivo a esse respeito, né? É um remédio que tem suas peculiaridades, seus efeitos colaterais e os seus perigos. Não há nenhuma comprovação que nem o uso profilático, nem o uso indiscriminado vai combater e vai curar todos os pacientes. Existem sim bons indícios de que isso possa funcionar. Existe um trabalho sendo feito na Universidade Federal do Ceará, se eu não me engano, para profilaxia de profissionais de saúde tomando cloroquina, em andamento. A gente ainda não tem esses resultados. Então, ter qualquer remédio no seu arsenal terapêutico, mesmo ele sendo o mais efetivo dos remédios, não pode fazer com que que a prevenção seja postergada de uma maneira significativa. A gente tem que aprender que a prevenção é o principal fator que pode fazer com que o mundo possa se organizar, tanto para ter leitos hospitalares para tratar as pessoas, o famoso achatamento da curva, quanto dar tempo para que surjam novos tratamentos e para dar tempo para que uma vacina possa vir e nos proteger de uma maneira verdadeira desse vírus. Então, você estimular a população, não, vou quebrar todo o meu isolamento social e vou usar cloroquina porque isso é um tratamento tão eficaz quanto é um antibiótico por uma infecção qualquer, é quase, assim, é uma irresponsabilidade. O responsável hoje é aquele que diz que você tem que fazer a prevenção para tentar dar tempo para que se descubra qual é o verdadeiro bom tratamento que vai se tornar oficial para esse vírus, seja em termos de remédio, seja em termos de vacina. Dr. Marcelo Calistein, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Dr. Marcelo, um abraço e um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado, Alberto, obrigado, Carolina. Dr. Mauro Teixeira, presidente da Sociedade Brasileira de Inflamação. O uso da hidroxicloroquina praticamente já está disseminado nas CTIs mundo afora e até em alguns países, como na Austrália, numa escala inclusive maior. O que a gente já sabe
do ponto de vista científico, sobre o funcionamento dessa substância no organismo dos pacientes de Covid-19. O uso da hidroxicloroquina ou cloroquina, ela começou baseada em estudos já lá do SARS, né, daquela primeira infecção que a gente teve lá atrás, mostrando que a cloroquina e a hidroxicloroquina bloqueiam a replicação viral, tem um certo efeito antiviral. Isso foi demonstrado também in vitro para esse vírus, o da Covid-19, que o vírus chama SARS-CoV-2. E vamos deixar claro que esses efeitos in vitro existem para um monte de outros vírus. Vírus da influenza, vírus ebola e outros vírus. Isso suscitou vários usos na China de cloroquina, então o uso na China de cloroquina foi disseminado também, né? E alguns estudos, então teve um estudo na França, onde se usa muito cloroquina também, em que se demonstrou um efeito, um pequeno efeito da cloroquina diminuindo a carga viral, tá? Esse é o único estudo publicado até hoje, em poucos pacientes, e mostra um efeito benéfico da cloroquina em carga viral. Um outro estudo chinês mostrando que a cloroquina melhorava o raio-x, né, o CT, a tomografia, em 80%, ao passo que os não tratados tinham uma melhora em 55% das vezes. Então a gente são pacientes moderados em que houve uma melhora em 80% versus 55%. Esse estudo não está publicado, ele foi colocado num banco de dados de disseminação, mas ainda não está publicado, não foi revisto ainda. Expor milhões de pessoas ao medicamento, que ele é até razoavelmente seguro, mas ele não é totalmente seguro, tem riscos. Então, esse é o balanço que a gente está tendo hoje. E mais, nos últimos 5, 6 dias, saíram pelo menos 3 estudos, 2 deles publicados, mostrando que a cloroquina não modifica a carga viral em seres humanos, como foi dito primeiramente, e o outro estudo, também um estudo chinês, mostrando que os efeitos clínicos da cloroquina são poucos. Então, não há, assim, eu repito de forma muito forte, não há evidência boa de que a cloroquina funciona. Hoje, ao olhar a literatura, eu acho que há mais dúvidas de que ela funciona do que ela funciona. Agora, professor, tem vários estudos no mundo em andamento, né, com a utilização da cloroquina, mas não tem um consenso, muito pelo contrário. Esses estudos estão caminhando em que direção? Eu acho que isso é importante a população entender isso. Ninguém está sendo contra estudar a cloroquina, e eu acho que se o médico que está atendendo uma pessoa acha que tem que usar cloroquina, faça o estudo, participe de um estudo internacional, tem estudos no mundo todo. Eu acho que todos os bons CTIs do Brasil participam de estudos onde se pergunta se a cloroquina funciona de fato, né? Então, esses estudos começaram na China, estão sendo feitos na Europa, nos Estados Unidos e claramente no Brasil. Está sendo feito em São Paulo. Nós teremos uma resposta clara em breve. E assim, gente, apesar de ter muita gente usando cloroquina, as pessoas estão morrendo. Foram atualizados os números da Covid-19 no país. O número oficial de mortes subiu para 800. A letalidade, portanto, agora está em 5% no Brasil. Número de casos registrados, 15.927. Mesmo se cloroquina funcionar, ela não deve funcionar para a maioria das pessoas e ela não é essa coisa fantástica de que se imagina. Ela deve eventualmente melhorar um pouco, se é que vai melhorar. Então não é essa panaceia, não vai ser a cura, certamente não é a solução do Covid, senão já teria solucionado. O que significa o breve, do ponto de vista da confirmação ou não das características benéficas da cloroquina? O breve da medicina não é o breve da física, né? O breve da física, em nanosegundos, o breve da medicina, eu diria algumas semanas, tá? Porque esses estudos, eles demandam uma comparação que não é simples, mas você já imagina que a China, mesmo na Itália, eles já estão 3 meses de epidemia, né? Na China, certamente, na Itália, 2 meses, 1 mês e meio. Então, eu acredito que nas próximas semanas a gente vai ter um martelo dizendo se ela realmente deveria se usar em todo mundo ou não, tá?
ou qual que é o tamanho do benefício. Professor, pelo que o Ministério da Saúde fala, a cloroquina não é um remédio caro e tem produção em escala garantida aqui no Brasil, até porque somos campeões em malária, né? Esse medicamento, o Brasil tem total capacidade de produção, temos matéria-prima, temos condição de abastecer todo o território nacional para todos os casos que tivermos e temos condição, inclusive, de emprestar para outros países. Se efetivamente for o caso de administrar esse medicamento nos pacientes, todo mundo vai ter acesso à cloroquina, tanto no SUS quanto na rede privada? É de fato fácil de fabricar em larga escala? Pois é, vamos, Dino. Você imagina você dar um remédio para 200 milhões de pessoas. Nem aspirina é seguro o suficiente para dar para 200 milhões de pessoas. Provavelmente, cloroquina, se funcionar, vai funcionar em pequenos grupos, em momentos muito bem definidos, que serão definidos daqui para frente. Tá? Não há evidência que funciona como preventivo. E a evidência que está surgindo é que ela não funciona tão bem para os indivíduos graves. Então, que momento que funciona? Nós vamos ter que decidir. E se funciona. Tá? A produção da cloroquina não é cara, né? Eu até olhei isso recentemente. Um tratamento de cloroquina numa farmácia custava 10, 15 reais, tá? Então, obviamente, para uma família muito pobre, isso pode ser um peso. E claramente o SUS daria conta de absorver isso. Isso é muito mais barato do que pagar as pessoas para ficarem em casa, né? Claro. Então, se a cloroquina funcionasse, era isso que a gente faria, mas não há evidência que funcione. E o risco de você colocar milhões de pessoas tomando isso não é desprezível. Agora, a cloroquina ou hidroxicloroquina é um medicamento forte, né? Não é uma aspirina, né? Cloroquina é uma dose, um fármaco que os reumatologistas têm muita experiência, tá? Eles usam em alguns pacientes, especialmente no contexto de uma doença que se chama lúpus, né? Então, assim, se você conversa com o reumatologista, você fala assim, é um fármaco que dá pra gente usar, a gente controla bem, se não usar muito tempo é tranquilo, mas existem esses problemas, né? Existe a questão mais grave que é cardíaca, especialmente depende da dose, existem questões hepáticas, que são importantes, e mesmo a questão ocular. A questão ocular é quando o uso é muito prolongado. Então, nós temos que aprender quem se beneficia, porque ao você sabe quem se beneficia, o risco de ter efeito colateral passa a ser parte da equação entre eu tratar alguma coisa e ter o risco de ter uma doença. Professor Mauro Teixeira, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço e um bom trabalho para o senhor. De nada. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.